Lamine Yamal acaba de marcar um hat-trick jogando pelo Barcelona contra o Villarreal. Barcelona ganhou por 4-1 e o menino Yamal fez 3. Também quero comentar aqui como foi a atuação do Rafinha. O Rafinha que tá voltando de lesão, inclusive no período que ele ficou afastado, o Barcelona sentiu muita falta, tomou muitas derrotas nesse período que ele estava fora. E também quero comentar sobre como está sendo a repercussão dos principais diários esportivos da Espanha sobre essas grandes atuações. Inclusive, no final, eu vou ler a declaração de que o Yamal deu para um jornalista, uma declaração bem pesada e uma forma de alfinetar os críticos. Mas antes, quero te convidar a se inscrever no nosso canal. A gente está com a meta de chegar em 450 inscritos, então cada inscrição vai ajudar demais. Nosso canal tem somente um mês e meio e diariamente a gente posta vídeos sobre notícias dos principais ligas do futebol europeu e também sobre as principais notícias do futebol brasileiro. Então, se esse tipo de conteúdo te agrada, te convido a se inscrever e caso goste, deixa o like, beleza? Então, bora pro vídeo. Vamos lá, o Barcelona ele enfrentou no jogo de hoje o Villarreal, uma disputa pesada com o Real Madrid pela liderança da La Liga. Antes do jogo começar, o Barcelona estava apenas um ponto do Real Madrid, principalmente por conta dessa derrota que o Real Madrid teve contra o Osasuna na última partida, na última rodada da La Liga. E aí, o Barcelona precisava, tinha a obrigação de ganhar no jogo de hoje. O Barcelona que jogou em casa, inclusive jogou no Camp Nou, né, que ficou por muito tempo interditado. O Barcelona sofreu grandes prejuízos financeiros, e agora o Camp Nou retorna. Inclusive saiu notícia recentemente falando que o Barcelona projeta faturar mais de 2 bilhões de reais só com o Camp Nou, né? Seja com museu, com turismo, com venda de ingressos, venda de camisas na própria loja do estádio, enfim. Vamos ver se o Barcelona finalmente consegue se recuperar daquela grave crise financeira que inclusive levou o Lionel Messi a sair do time e ir para o PSG. Falando sobre o jogo começou meio morno, mas estava bem legal de assistir, estava uma trocação bem interessante. O Barcelona às vezes chegava e o Villarreal às vezes chegava também, enfim. Mas quem abriu o placar mesmo aos 27 minutos foi o Lamine Yamal, recebeu uma grande bola do Firmino. O meio campo do Barcelona para mim funcionou muito bem hoje, com Pedro, com Fermín Lopes. Eles, vez ou outra, são criticados por conta dessa falta de força física que eles têm, né? Mas a parada deles mesmo é com a bola no pé, não tem jeito. Tanto com o Pedro, tanto quanto o Gavi entra, quanto o De Jong entra, Fermín Lopes, que tá crescendo muito temporada a temporada, enfim. Fermín Lopes colocou uma bola excelente ali pro Yamal, Yamal de canhotinha só ajustou o corpo, bateu no cantinho do goleiro, sem chance nenhuma. Inclusive, esse chutezinho de curva que ele dá, tanto dentro da área quanto fora da área, é um dos mais espetaculares, assim, ele realmente tá dominando esse fundamento. O Yamal também estava sendo criticado recentemente por conta das atuações do Barcelona, e eu devo muito a isso, essa baixa que o Barcelona teve, por conta da ausência do Rafinha. O Rafinha não é de hoje, ele já é um dos protagonistas do time do Barcelona, e ele ficou bastante tempo parado por conta de uma lesão, tá voltando agora, ainda tá recuperando o ritmo, e o Barcelona finalmente encontrou novamente o caminho de um time estabilizado, o caminho das vitórias. A grande situação que aconteceu também no segundo tempo foi o golaço, né? Pra mim foi o principal gol do Yamal, né? Foi o segundo gol que o Barcelona marcou. Ele recebeu uma bola lá na ponta, inclusive foi o próprio Fermín Lopes que virou essa bola nele. Ele recebeu a bola lá na ponta, driblou de um jogador, entrou dentro da área, deu só um toquinho para tirar do outro marcador e mandou um balaço no ângulo. Assim, como eu tinha mencionado, esse chute de canhota, com a canhota dele, tanto dentro da área quanto fora, tá se tornando, ele tá aprimorando cada vez mais e tá cada vez mais inacreditável, tá cada vez mais infalível, né? Isso é uma péssima notícia, na minha concepção, para a seleção brasileira. Esse crescimento nessa final de temporada do Yamal pode fazer ele chegar voando na Copa do Mundo, e a Espanha, na minha concepção, é uma das favoritas para ganhar essa Copa do Mundo, né? A Espanha que ganhou recentemente uma Eurocopa, tem ido muito bem nas eliminatórias, enfim, vamos ver como esse time vai encaixar nessa próxima Copa do Mundo. E aí, o Villarreal, como eu tinha falado no início do vídeo, ele estocava de um lado, o Barcelona estocava de outro, até que numa dessas estocadas o Villarreal conseguiu fazer um gol com o Gueye. O Villarreal não jogou mal nesse jogo de hoje, foi um excelente teste pro Barcelona, mas o Barcelona conta com um cara que é muito diferente, né, que é o Yamal, e ele se encarregou de botar novamente o Barcelona na frente, fez o terceiro gol, inclusive um gol muito parecido com o primeiro gol que ele fez. Quem viu os lances sentiu essa coincidência. A diferença é que o passe que ele recebeu foi do Pedro e não foi mais do Fermín Lopes, né? Foi um outro passe em profundidade, né, em ataque ao espaço. Inclusive, esse modelo de jogo do Barcelona com o Rafinha e com o Yamal me agrada demais. Um ataque muito leve, muito móvel. Às vezes o Hans Flick abre mão do próprio Lewandowski, bota ali o Ferran Torres para dar mais mobilidade no campo de ataque, ou então joga só com os dois, que para mim também é muito boa essa opção tática do Hans Flick. Enfim, eu tenho preferência por um time leve, sempre, independente de qual time seja. Se é um time mais fraco, se é um time mais forte, eu sempre prefiro um time mais veloz, mais velocista e com não tanta força física, né? Embora seja muito importante. Voltando para falar sobre o jogo, o Barcelona fez 3-1, ficou bastante confortável, só tratou ali de levar os 3 pontos para casa, foi bem tranquilo, e no final do jogo, Lewandowski fez mais um gol, né? Fez o 4-1 ali, participação do Rafinha cobrando falta. Lewandowski também não deve renovar o seu contrato com o Barcelona, inclusive já tem propostas dele jogar na MLS. Saiu recentemente notícias falando sobre o interesse dele jogar lá por conta da qualidade de vida que ele espera para a família dele. Um dos argumentos que ele foi pro Barcelona foi justamente essa questão da qualidade de vida, né? Então,
o Barcelona aparentemente não vai renovar esse contrato com ele. É um jogador muito caro que não está entregando tantos gols quanto entregava na época do Bayern de Munique. E no final do jogo, o Lamine Yamal, na minha opinião, deu uma declaração bem polêmica, mas eu concordei e achei bem interessante. Ele citou essa questão de cobrar demais um jogador quando tem apenas 16 anos. A visão que ele tinha da imprensa e dos torcedores era que ele era cobrado para ter 100 gols toda temporada, tendo apenas 16, 17 anos, né? E ele fez isso muito em tom de desabafo, por conta dessas críticas que ele vinha sofrendo nos jogos anteriores do Barcelona. Muitas pessoas, inclusive, atribuindo a pubalgia crônica que ele tem em relação a essa lesão que não melhora nunca, que está limitando as movimentações dele. Enfim, ele fez esse desabafo, citou essa questão, essa cobrança absurda de um jogador de apenas 16 anos para ter 100, 150 gols. Enfim, foi a forma que ele usou para desabafar ali sobre essa pressão que ele tem por parte da imprensa. Enfim, vídeo finalizado, quero saber sua opinião sobre qual a sua concepção, se acha realmente que é um problemaço para a seleção brasileira. O Lamine Yamal tá finalmente se acertando, né, encontrando o caminho dos gols, ele tá cada vez mais aprimorando os fundamentos dele. Enfim, vamos ver como vai ser nessa Copa do Mundo. Deixe sua opinião e caso curta o modelo de vídeo, sempre vídeos rápidos te atualizando com as principais notícias, deixa o like, tamo junto, valeu!